sou a Dodi. O mercado de trabalho para pessoas trans e em relação às pessoas cis é realmente muito diferente. A gente tem oportunidades de trabalho em certas profissões, dependendo da interseccionalidade com outros marcadores sociais de desigualdade. Eu, por exemplo, que sou uma mulher trans branca, que sou doutoranda, tenho anos de estudo, tenho um diferencial com relação a outras mulheres trans, negras e eu pobres. Não que eu tenha nascido rica, mas por ter estudado muito e ter iniciado a transição aos 31 anos, as oportunidades de trabalho com relação a outras pessoas trans, para mim, elas são maiores. No entanto, o que eu percebo é que, com relação às pessoas cis, existe uma grande desigualdade e uma relação de privilégio para as pessoas cis com relação aos trabalhos, porque a gente tem trabalhos que fetichizam, de um lado, a nossa transgeneridade, ou, de outro lado, não são oportunizados por uma série de preconceitos com relação às pessoas trans. E não só o fato os preconceitos, por exemplo, da agressividade, da falta de competência, ou até mesmo a alegação de que não existe quadro capacitado suficiente, está associado com o fato de que, de fato, a sociedade não proporcionou formação e acesso, não só à educação, mas também a oportunidades de quadros de trabalho para pessoas trans. Então é um problema que é cíclico. Eu percebo que os clichês profissionais de áreas para as pessoas trans trabalharem, eles ainda são sintomáticos de uma restrição muito gritante do que é possível para as potencialidades de trabalho de uma pessoa trans. Então, o estereótipo de trabalho é sempre a prostituição, cabeleireira, maquiadora, ou, quando tem o fetiche, musicista, de alguma forma artista, ligada às artes. E eu sinto muito ainda que a gente precise reforçar diariamente a importância da sociedade dar visibilidade trans no mercado de trabalho. Os direitos ainda que seja um sistema capitalista que pretende discursivamente incluir todo mundo, e realmente ele se modifica, se atualiza, se aperfeiçoa para inserir todo mundo no capital, e inclusive o fracasso disso, de inserir pessoas trans, é uma forma assim, de mostrar quanto ele é falho, o sistema capitalista, mas ao mesmo tempo, ao saber dessa falha, ele vai querer se atualizar o mais rápido possível para inserir pessoas trans. Mas a diferença é gritante, porque as pessoas trans não têm direito não é que não tem direito, a gente tem direito do uso do nome social, mas as empresas privadas ainda não estão respeitando esse direito conquistado. É preciso compreender que os direitos de trabalho das pessoas trans não se restringem à inserção. Também estando dentro, ter o reconhecimento da identidade de gênero. Quando uma pessoa trans é contratada, mas ela continua sendo tratada no gênero que foi cisgenerificada, isso é um ato de transfobia institucional e que pode acontecer pela própria equipe ou pelas pessoas com que lida, né? Claro que existem casos bem-sucedidos, quando a instituição se posiciona, e aí não pode ter medo, tem que bancar que tem uma pessoa trans no quadro. Não adianta ter uma pessoa trans contratada e permitir que expô-la para que a identidade de gênero dela seja discutida, questionada ou desrespeitada por clientes ou pessoas mesmo da equipe. É preciso não somente contratar pessoas trans, mas zelar pelo respeito dentro dos quadros. Até porque, no caso de desrespeito, mesmo no caso das empresas contratantes, elas podem também ser denunciadas por transfobia. Tenho amigas trans que têm reivindicado junto comigo muitos desses postos, e a gente começa a falar criticar assim, que se ser trans está na moda, assinar a carteira de trabalho de pessoas trans deveria ser tendência. Oi, meu nome é Luísa Copiter, evidente, né?
acho que dos casos mais graves que eu passei foi a própria demissão do lugar onde eu trabalhava, né? Sem justa causa e depois de um longo processo de assédio moral. Tem um preconceito social pelo fato de ser transgênera, né? Isso é da própria estrutura e funcionamento da sociedade. Então, é perverso porque nos pensam, nos entendem, nos colocam num lugar sempre de prostituição ou de profissões como cabeleireira. Hoje mesmo fui comprar roupa, a mulher perguntou: o que você faz, né? Você é cabeleireira? Eu pensei, né? Até queria que fosse para poder hidratar melhor, cuidar melhor do meu cabelo, mas não, sou assessora parlamentar. E ela levou um choque, né? Quando que uma trans, na perspectiva dela, seria, né, uma assessora parlamentar? E, enfim, colaboraria com o mandato de um deputado e tal, né? Mas o preconceito é, de um lado, não nos negar a condição de mulher, né? De outro lado, nos excluir dos espaços ou nos colocar em espaços específicos que são muitas vezes da margem da sociedade, né? É interessante, né, que quem mistifica são as pessoas cisgêneras, né? Esse discurso da cisgeneridade reproduzido por pessoas que em boa parte não conhecem pessoas transgêneras. Eu costumo mesmo perguntar às pessoas quando que elas encontraram, cumprimentaram, deram um beijo no rosto de uma pessoa transexual no último mês, né? E o que elas sabem da vida dessas pessoas, como elas são. E a mística perversa, né? Por exemplo, quando se fala travesti, se pensa em lugar, horário e função, na esquina, à noite, na prostituição. E isso estigmatiza, né? Então o problema é de uma estigmatização social da condição das pessoas transexuais, seja no campo social, do campo do trabalho, seja no campo da família, das relações sexuais ou da própria genitália, né? As pessoas cisgêneras são extremamente intrusivas e invasivas quanto à nossa genitália. E elas são tão arraigadas nessa lógica da genitália, genitalistas, né, que nos compreendem apenas como um sexo, como uma genitália, todas predisposta, disposta e sempre excitada para o sexo, né? Nossos corpos são hipersexualizados, né? Então é um processo de luta para mostrar que a gente tem uma outra concepção de como são os corpos. É uma concepção inclusive revolucionária, porque ajuda a libertar as pessoas cisgêneras desses discursos que amarram, né? Mostrar que há uma pluralidade de corpos, que os corpos se transformam, todos e quaisquer cisgêneros ou transgêneros, né? Então não há um essencialismo, uma natureza verdadeira. Então desmistificar todo o discurso que sustenta a cisgeneridade. Olá, meu nome é Noaiden. A transfobia é a maneira que opressores encontram, assim como na homofobia e nas outras fobias, né? É um jeito de oprimir as pessoas no meio. São pessoas que não aceitam de jeito nenhum e não respeitam as pessoas que se identificam dessa maneira. Às vezes, não sei, podem ser vários fatores, por vertentes religiosas, ou então por questão do jeito que a pessoa cresceu, né? Cada um tem uma forma de pensar, mas o respeito sempre tem que haver. Eu acho que não importa o assunto, mas a questão da transfobia é uma questão muito grave, muito séria. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Todo dia eu vejo notícia de que uma pessoa trans morreu. Isso é todo dia. Homem trans, mulher trans. Assim como aconteceu com a Dandara, essa semana outro trans morreu que a gente conhecia, né? Todo mundo ficou de luto, porque sempre é uma morte muito violenta. As pessoas não aceitam e elas vão lá e te batem até você morrer. São coisas muito violentas que acontecem, perseguição,
as pessoas seguem as pessoas trans até a casa delas, descobrem onde mora, picha a parede com mensagens de ódio, ameaça. E essas pessoas fazem isso mesmo para aterrorizar a pessoa e sempre o desfecho, infelizmente, sempre é a morte, entende? É uma questão muito grave que a gente tem medo assim, de sair de casa, né? A gente tem medo de usar o banheiro, porque se na rua já é perigoso, imagina só dentro de um banheiro que a pessoa pode fazer com você. Eu tenho medo, assim, mesmo, né, tendo as mudanças, eu tenho medo de usar o banheiro, porque acontecem coisas tão estranhas, que, assim, eu fico me perguntando por quê. É muito complicado a questão do banheiro, é assustador. Porque as pessoas, eu não entendo, assim, tem lugares que você usa o banheiro e as pessoas ficam encarando, assim. Ainda que eu já estou em um tempo, assim, de terapia hormonal, mas imagina só as pessoas que não iniciaram ainda. Elas não têm aquela segurança de poderem usar o banheiro que elas se identificam, né? Porque é o medo da violência, de você não sair vivo. Aí você acaba usando um banheiro que você não se identifica, que vai causar uma disforia de gênero em você vai ficar mal, você vai ficar deprimido, né? E porque você tem medo de sofrer transfobia. Na rua as pessoas mexem, fazem brincadeirinha, na internet ficam fazendo memes também ofensivos, e cada vez mais isso só vem aumentando. Agora a questão de gênero é uma questão que ela está mais na mídia agora, está sendo falada na televisão, as pessoas estão começando a entender melhor, mas assim como as pessoas vão entendendo melhor o que também vai gerando muito ódio também por parte das pessoas que não aceitam, e os ataques, assim, a transfobia acontece todos os dias, assim, na vida de um trans, né? Se é uma pessoa que já transicionou, é mais difícil acontecer, né? Porque infelizmente tem essa questão visual na sociedade. Se você aparenta já ao gênero que você se identifica, tá tudo bem, né? A pessoa vai te tratar daquela forma porque ela acha que você é cis. Porque a partir do momento que a pessoa descobre que você é trans, não importa se você já transicionou, se você já fez cirurgia, se você tem barba, se você não tem, a pessoa vai acabar com você, vai te tratar, vai trocar os seus pronomes, não vai respeitar o seu nome, porque é isso que a transfobia faz, ela faz as pessoas cometerem suicídio, porque elas não aguentam a pressão, não é todo mundo que é forte para aguentar isso. É uma questão muito triste, as pessoas se matam, porque elas sofrem esse tipo de preconceito tão forte da sociedade pela internet, transfobia da família, dos amigos, na rua, e como se a gente se visse encurralado em um lugar, e muitas vezes a gente não sabe como sair dessa, a gente não quer sair de casa. E às vezes em casa também é uma guerra, você também não quer ficar em casa, porque não é toda família que apoia, né? Famílias também cometem transfobia na televisão, não passa de uma falta de estudo, uma falta da pessoa querer entender um pouco do assunto e ir atrás, saber melhor, entender como aquela pessoa se sente, que não é uma escolha, as pessoas nascem assim. Meu nome é Lilith Esther Jezebel. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu era um bicho não binário. Eu era gringo, excêntrico, uma pessoa feminina, mas no final dos contos eu era homem. Eu tinha muita característica masculina. Quando eu comecei a humanizar, ainda tinha essa figura, mas essa representação. Uma coisa super importante é pensar sobre representação. Porque você pode sentir algo, mas como você é visto na rua, como você é visto pessoalmente com as pessoas, significa muito. Então, quando eu coloquei cabelo, quando meu corpo virou estereotipicamente mais feminino, e quando eu realmente comecei a vestir de maneira com representação feminina, eu percebi uma diferença enorme. Eu percebi uma coisa que eu chamo caimento de classe social. Porque antigamente eu tinha muito privilégio, né? Ainda tenho muito privilégio.
Eu sou uma pessoa branca, sou dos Estados Unidos, eu tenho muito esse privilégio, né? Também eu estou fazendo mestrado, classe média, coisas assim. Mas na rua, dependendo como eu estou vestido, se eu estou vestido de uma maneira mais chique, né, mais classe média, as pessoas me tratam um pouco melhor. Mas se eu estou, tipo, com um short muito curto, uma regata muito curto, maquiagem e brinco grande, pode ser até um pouco de sombra, porque às vezes acontece, as pessoas tratam mal. E às vezes as pessoas não percebem que eu sou trans. Isso que eu chamo de passibilidade. Elas acham que sou mulher cis. Então tem essa combinação de misoginia que toda mulher aqui no mundo, né? E especialmente no Brasil, um país bem misógino na real, machista, sofre, né? Mas uma coisa que eu sempre gosto de diferenciar é que é essa intersecção, tipo articulação que existe quando alguém percebe que você é mulher trans. Porque quando eles pensam, tipo, essa pessoa não nasceu mulher, vira não só misoginia, mas vira uma transfobia, ou vira uma coisa que seu corpo é sexualizado como prostituta, porque a maioria das pessoas veja mulher trans ou travesti como uma pessoa que trabalha com sexo. Eu tinha cara que grita para mim, quer chupar, as coisas assim, tipo, toca meu corpo, achando que é peruca, assim, pegando o peito para ver se é real. E toda mulher sofre isso. Mas eu acho que na questão das mulheres trans e travesti, tem uma coisa que é diferente, é um pouco diferente, porque a gente tá, tipo, hipersexualizado como mulher, mas também negado como mulher. Isso é uma questão que acho que entra em conflito com muitas pessoas, especialmente pessoas radfem, porque lidamos, mulher trans, travesti, lidamos com muitas coisas parecidas, né? Com mulher cis. Às vezes, por exemplo, no meu caso, eu passei 24 anos, não horas, vivendo com representação masculina, né? Visto como homem. Então eu tenho esse privilégio. Agora não, tinha esse privilégio, né? Que uma mulher cis que nasceu mulher não tinha esse privilégio. Mas agora eu não tenho mais esse privilégio, porque eu estou vista como travesti, eu estou vista como mulher trans, eu estou vista como mulher. Eu estou nesse lado, eu não sou homem. Que no final das contas, a luta contra patriarca, misoginia, machista, é para as pessoas que não são homens. Então, tipo, essa coisa de perceber essa diferença, essa misoginia que existe, tipo, eu tô andando na rua, tem os homens velhos que olham para mim, tem as mulheres que olham para mim, olham feio, tem os caras que tentam tocar meu corpo, perguntar programas, coisas assim. Isso é uma coisa muito diferente. Que é importante saber que tem níveis diferentes de transfobia, porque transfobia existe em cada espaço. Pode ser uma coisa que a pessoa erra o seu pronome, pode ser uma coisa que você está trancado na rua, pode ser uma coisa que você não pode pegar emprego, pode ser qualquer coisa, sabe? Mas uma coisa saber é que existe transfobia na toda a comunidade, todo aspecto, existe transfobia na comunidade hétero, se a gente está na comunidade hétero, as pessoas hétero, existe transfobia com as pessoas LGBT, e também dentro de comunidade T também, né, mulher trans, travesti, existe isso, transfobia, porque eu acho que tem, como eu falei antes, essa questão de humanizar. Se você não humaniza, você não é de verdade. Isso é uma coisa que também é transfóbica. As pessoas não binárias que são vistas como, você só quer dar um close, pintar alguma coisa. Não, tipo, elas são trans, essas pessoas são trans. E não precisa ser binário para ser trans. Então, é difícil, né? Porque também transfobia pode existir de maneira que quando você é só pessoa trans no rolê e todo mundo fica perguntando sobre o assunto que você é trans, não, como assim? Tipo, eu já cheguei várias vezes, a primeira coisa que a pessoa começou a falar é como é ser trans? Eu tô tipo, oi, meu nome é Lilith, prazer, né? Mas essa transfobia é diferente, né? Tem as coisas que chegam na gente, que são mais pesado, vai ser mais leve. E também coisas que acumulam, tipo os olhares na rua. Eu já quase não lido por isso. Mas tem cada 100 olhares vai ter uma pessoa olhar que vai me deixar mal, sabe?
vai ser uma pessoa que para, ri, as coisas assim, ou pergunta, chega em mim e fala, você é homem ou mulher? Chega em mim e faz coisa sexual. Tinha um cara no ponto de ônibus que tava falando comigo e ele parou, eu fiz o erro de sorrir, né, porque mulher trans também, se travesti não pode sorrir na homem, porque ele vai achar que você quer chupar a pau dele, meu Deus. Cheguei lá e ele começou a falar, eu achei você mulher, você tá gostosa, etc. Tirou o pênis da calça dele e perguntei que ele ia chupar. Meu, tava tipo meio-dia. E isso acontece muito, eu tava num evento trans no Arusha. E tinha um cara que foi perguntar, o que tá acontecendo, blá blá blá. E depois ele perguntou se eu queria fazer programa. Então, tipo, não, obrigada. Então, essas coisas de transfobia e existem em todo lugar, em todo espaço. Eu vou para a farmácia, eles me tratam no masculino. Eu tô montada, eu tô linda, eu sou uma mulher. Eles me tratam no masculino só porque minha voz é grossa. E é difícil lidar às vezes, mas a gente sobrevive, sabe? E a gente luta e fica lutando e tentando de tipo, achar felicidade no dia a dia. Porque no final das contas a gente tem que fazer isso, porque senão a gente vai perder. A gente vai perder a nossa própria identidade.